Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, o Vasco fechou a contratação aí de mais um reforço. Vamos falar tudo da chegada de mais um lateral aí no elenco do Vasco. Também o interesse do Vasco por um atacante colombiano. A imprensa colombiana já tá falando que o Vasco quer contratar esse jogador. E também o velho conhecido do futebol brasileiro que estava lá na Ucrânia, que pode vir parar no Vasco. Tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas já vai deixando aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. Vasco acertou a contratação aí do lateral direito Gabriel Dias, jogador que estava aí no Cruzeiro, chegou no início dessa temporada ao Clube Mineiro, pouco foi aproveitado lá na Toca da Raposa e assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2023. Jogador de 27 anos, chega aí, como eu disse, com esse contrato bem longo, né? O Gabriel Dias tem passagens aí pelo Fortaleza, Ceará, Internacional, o próprio Cruzeiro, entre vários outros clubes. Jogador aí bastante rodado, né? Essa contratação não teria agradado a grande maioria dos torcedores vascaínos. Eu andei analisando vários comentários aí de torcedores nas redes sociais. Quando vazou que o Vasco contratou esse jogador, poucos foram que aprovaram essa negociação aí, que aprovaram essa contratação. Eu também não gostaria de ver esse atleta no Vasco, um jogador que não estava servindo para o Cruzeiro. Por que vai servir para o Vasco, né? Bem estranho essa contratação e ainda com esse contrato pesado, esse contrato longo, né? Até o final de 2023 o cara vai ficar no Vasco. Agora só nos resta torcer para que o cara jogue bem com a camisa do Vasco, né? Ele que ficou bem conhecido aí após levar aquela lambreta do Thales, né? Quando o Thales Magno surgiu como um meteoro no Vasco, jogando muito bem lá no final de 2019. O Gabriel Dias foi o responsável por ter levado aquele belo drible do menino Thales Mágico, né? Que na época vinha voando aí com tudo, né, cara? Thales Mágico era todo momento o torcedor vascaíno eufórico com o Thales e o Vasco vai e contrata aquele lateral, né? Vamos torcer para que dê certo com a camisa do Vasco, já que o Everton, lateral que foi contratado para essa temporada, lateral direito, foi muito mal nesses primeiros meses, né, cara? O Campeonato Carioca dele foi horroroso, a Copa do Brasil também, tanto que ele foi oscilando bastante nos últimos jogos, meio que ele, o Zé Ricardo, não sabia se escalava ele ou se escalava o Léo Matos, chegou até mesmo jogar um pouco mais avançado, né, sem ser na lateral direita, um pouco ali meio com meia pela direita, mais de marcação, mas não deu certo, né, um jogador bem fraquinho. Eu acho que o interessante pro Vasco seria devolver ele pro Red Bull Bragantino e já que trouxe o Gabriel Dias, utilizar o jogador para ver se vai dar certo, né. Deixa aí nos comentários se te agradou essa contratação desse lateral direito, Gabriel Dias, jogador de 27 anos, é um novo reforço do Vasco. Jogador que no ano passado fez 31 partidas com a camisa do Ceará, foi contratado pelo Cruzeiro, como eu disse, mas não foi utilizado com frequência lá pelo técnico uruguaio Paulo Pesolano no Campeonato Mineiro. Bom, pessoal, e o Vasco segue bem ativo no mercado sul-americano. A gente já vem falando aqui alguns dias do Carlos de Pena, que já foi fechado com o Vasco, já está fechado com o Vasco. Chega aí entre amanhã e quinta-feira para ser novo reforço, ser apresentado aí como novo reforço do Vasco. O Vasco também tenta fechar aí com o Benjamin Roller. Hoje à tarde surgiu informações que o Vasco teria avançado para assinar um pré-contrato com esse jogador. Dessa forma, o jogador vai cumprir o seu vínculo com o River Plate até o fim de junho e reforçar o Vasco a partir do dia 1º de julho. O Cruzeiro também desejava a contratação desse atacante de 22 anos, que nos mesmos moldes, mas o acerto com o Vasco já está bem mais encaminhado. Cedo também surgiu informações que o São Paulo e um outro clube aqui do Brasil também desejavam a contratação desse jogador, mas como o Vasco já estava com negociações mais avançadas, tudo indica que ele será jogador do Vasco a partir de julho. Vamos aguardar ver se o Vasco vai confirmar essa contratação e também se o jogador ou o empresário vão confirmar que estão aí fechados com o Vasco. Lembra dele, o meio-campista Juan Casares? O jogador teria recebido propostas do Vasco e do Juventude. O Peñarol, também do Uruguai, tem um desejo na contratação do meia de 29 anos, que pertence ao Metalist da Ucrânia. O jogador será emprestado por conta, lógico, dos conflitos lá na guerra na Ucrânia com a Rússia, né? A informação é do setorista uruguai Roberto Clos Alonso, que cobre o Peñarol. Ele descobriu que o Vasco e o Juventude estão aí na parada
para tentar contratar o Casares, né? O Casares é aquele mesmo, com passagem pelo Atlético Mineiro, com muito sucesso, né? Depois rodou, jogou no Corinthians, Fluminense, anteriormente já tinha jogado no River Plate, jogador aí muito interessante, só que a última temporada dele aqui no Brasil foi muito fraca, né? Ele era reserva do Fluminense, o Fluminense não tinha esse elenco que tem hoje, né? Um elenco um pouco mais recheado, e o Casares sequer era titular naquele time, mas é um jogador de extrema qualidade, mas ele tem que estar com isso aqui em dia, né? A cabeça do jogador tem que estar sempre voltada para o futebol, é um jogador que sempre tem problemas extra-campo, é um nome muito interessante, na minha opinião, seria ótimo para o Vasco contratar esse jogador, chegaria sim para buscar essa titularidade, obviamente no meio campo do Vasco, mas de acordo com o jornalista uruguai, as negociações seguem, ele tem outras opções e vamos ver qual será o destino do Casares, né? O fato é de que o Vasco está bem ativo no mercado, querendo contratar jogadores e jogadores sul-americanos, né? Como a gente vem falando aqui nos nossos vídeos, a 777 Partners está fazendo um scout aí bem bacana para auxiliar o Vasco. Com certeza, eles não confiam no trabalho que vem sendo desenvolvido aí pelo Carlos Brasil, porque ele é fraquíssimo, né? Contratou péssimos jogadores. Esse Gabriel Dias, com certeza, foi obra do Carlos Brasil, né? Esse jogador, o Vasco já sondou ele no início da temporada, com o próprio Carlos Brasil e com o Zé Ricardo. Não fechou por detalhes, ele acabou indo pro Cruzeiro. Provavelmente se arrependeu de ter ido pro Cruzeiro e voltou aí atrás e fechou com o Vasco agora em abril, né? Vamos torcer para que dê certo. Mas o Vasco segue em busca de reforço aí no mercado sul-americano e tem mais um atacante que o Vasco teria ido atrás. De acordo com a imprensa colombiana, o Vasco procurou o Atlético Nacional para adquirir os direitos econômicos do meio-atacante colombiano Jarlan Barreira, de 26 anos. O time colombiano respondeu que o jogador possui um contrato até 2025 e que o valor para liberar o jogador para o Vasco seria de 3 milhões de dólares, aproximadamente 14 milhões de reais, um pouco mais que isso. A informação, como eu disse, é lá da imprensa colombiana, um jogador muito interessante. Esse sim chegaria para ser um reforço de peso para o Vasco. Ele já foi diversas vezes especulado aqui no futebol brasileiro. Os gigantes do futebol brasileiro, praticamente todos, demonstraram interesse nesse jogador num passado recente. Ele está lá no Atlético Nacional, se destacou muito com a camisa do Júnior Barranquilla, jogando a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Jogador muito interessante, chegaria para ser titular absoluto do Vasco. Diferentemente de quando o Vasco contratou alguns jogadores colombianos que deram errado, como o caso lá do Gustavo Torres, que foi o último deles, né, cara? Que foi péssimo com a camisa do Vasco. Jogador que vivia em farra, jogando muito mal mesmo, sequer fez um golzinho com a nossa camisa. Acabou saindo do Vasco lá no final de 2020, né? E agora o Vasco tenta mirar um outro jogador colombiano. Tomara que dê certo, quem sabe, essa contratação. O fato é de que a 777 Partners vai ter que bancar esse dinheiro aí se o Vasco quiser realmente contratar ele. Porque a gente sabe que o Vasco não tem dinheiro para contratar um atleta que vale 14 milhões de reais, né? A gente sabe que a realidade hoje é totalmente diferente, o jogador aí visado e também tem que querer jogar uma segunda divisão no Campeonato Brasileiro. E tudo isso aí envolve o Vasco apresentar o projeto da SAF, apresentar tudo, o projeto aí para os jogadores, para atraí-los para vir para o Vasco. Anteriormente, como a gente vinha sempre falando, jogador tal especulado no Vasco, fecha com o Bahia, fecha com o Ceará, com o Sport. A gente cansou de ver isso. Parece que daqui para frente, se a SAF vir para o Vasco realmente, certo que o Vasco vai ser vendido para os norte-americanos, esse cenário irá mudar completamente. O Vasco vai ser um clube muito forte aí no mercado, tanto sul-americano e quem sabe até mesmo no mercado europeu. A gente está vendo o exemplo do nosso rival Botafogo. O Botafogo está tentando trazer jogadores que não são sul-americanos, jogadores europeus, cara, que estão jogando em time grande na Europa, como está tentando trazer um atacante do PSV, time da Holanda, né, cara? Um jogador muito interessante e pode ser que o Vasco, quem sabe, com a 777 Partners, siga o mesmo caminho. Eles já até ofereceram jogadores do Genoa, que são italianos, para vir para o Vasco, né? E o Vasco teria recusado, porque obviamente não tem como bancar salários desse tipo de jogador por enquanto. Tomara que a SAF chegue o mais rápido possível para que o Vasco consiga aí voltar aos trilhos e voltar a competir como time grande que é na Copa Libertadores e quem sabe o Mundial de Clubes. Como disse o Osório, né? Vamos até acompanhar o que disse o Osório para relembrar aí a mente do torcedor vascaíno, o que ele disse do contrato com a 777 Partners, que o Vasco tem que estar sempre brigando lá no topo.
Vasco SAF, nós temos no nosso contrato garantias da 777 de investimento mínimo no futebol, e eu vou falar muito explicitamente no elenco de futebol profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama, de modo que esses investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude para disputar os títulos que for disputar. E nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes, Zé Mani. Pois é, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis!